A palavra profecia, ela pode ter vários significados, né? De um modo geral, ela representa pura e simplesmente o ato de falar, né? De proferir. Então, profecias e proferir têm a mesma origem a palavra. Então, nesse sentido, a profecia, ela pode significar simplesmente o ato de falar os ensinamentos de Jesus. E Jesus, quando ele se dedicou a nos trazer as suas informações, as suas lições, em determinados momentos ele se preocupou em falar um pouco do que iria acontecer no futuro. Ele, com toda a sua sabedoria, ele sabia que a sua imagem seria deturpada e utilizada para enganar as pessoas. E foi nesse sentido que ele trouxe para a gente a parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor ele pode ser encontrado ali no Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 14. Nela nós temos Jesus usando algumas figuras que seria interessante a gente estar entendendo o significado delas. Então ele diz assim, que as ovelhas elas ficam guardadas pelo bom pastor em determinado lugar e que existe uma porta, e essa porta ela é usada pelo pastor para chamar as suas ovelhas. As ovelhas conhecem o pastor pela sua voz, e o pastor conhece as ovelhas pelos seus nomes. E dessa maneira existe uma relação de confiança, porque o pastor é capaz de dar a vida por elas, enquanto que o ladrão, ele acessa essas ovelhas para algum lugar que não seja a porta, e ele engana as ovelhas para trazer a morte e a destruição. E que Jesus, sim, segundo ele próprio, é o bom pastor, e ele seria capaz de dar a vida pelas ovelhas, coisa que o mau pastor não seria capaz de fazer. Mas muito pelo contrário, o mau pastor, ele tira a vida das ovelhas e traz a destruição. Então a gente percebe aqui algumas figuras de linguagem que são interessantes e a gente está compreendendo, porque Jesus mesmo, quando ele foi interrogado pelos discípulos sobre o significado dessa palavra, ele já deu pistas daquilo que ele está dizendo e explicitando de um modo bem mais claro qual é a mensagem dele. Então quando ele fala assim, que existe uma porta e é por essa porta que o bom pastor passa e que ele é a porta e ao mesmo tempo ele é o bom pastor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o verdadeiro líder espiritual, ele segue os ensinamentos que ele, Jesus, trouxe, né? Que seria aquela história, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então Jesus ele trouxe o exemplo. Então Jesus ele vem falando que o bom pastor ele vai ensinar e vai se aproximar dos seus seguidores por meio do exemplo. Então, que exemplo é esse? É um exemplo de amor, não é um exemplo que traz de qualquer maneira o sentimento de destruição e de ódio. E o que nós vemos ao longo dos milhares de anos, e não é diferente nos dias de hoje? Líderes espirituais que se utilizam do ódio como forma de ensinamento. Então, quando esses mal pastores, né, eles vão trazendo ódio, eles não estão garantindo a vida, eles estão muito pelo contrário, eles estão pregando a destruição, e o roubo e a morte. Então é nesse sentido que Jesus ele explica da importância de ficar atento para conseguir compreender quais são os verdadeiros sinais para encontrar o verdadeiro líder espiritual. Então qualquer tipo de liderança espiritual que de algum modo prega a separação, a segregação, a morte, ele não é um representante da palavra de Deus, né? Ele não é um representante de Jesus. E é por aí que Jesus ele fala, né? E também Jesus aqui ele está falando um pouco sobre o seu próprio destino, né? Porque quando Jesus ele traz os seus ensinamentos, ele conduz esses ensinamentos já sabendo que lá para frente ele estaria sujeito a sofrer perseguições a ponto de ser executado e morrer pelos seus seguidores. Então, coisa que o mau pastor seria incapaz de fazer. Muito pelo contrário, né? O mau pastor, ou seja, o falso profeta, ele conduz os seus seguidores até a destruição e ele coloca os seus seguidores em risco. Então, essa mensagem também tem muito a ver com a questão que nós estamos vivendo da pandemia, onde nós temos países fechando em lockdown e, ao mesmo tempo, nós vemos líderes políticos e líderes espirituais dizendo que tem direito de que as pessoas se movimentam e que frequentem as suas religiões. Recentemente, eu tive a oportunidade de ver alguns templos religiosos funcionando clandestinamente aqui perto de onde eu moro, e isso seria um ato, vamos dizer assim, que infringe aquilo que próprio Jesus ensinou,
que o seu representante ele prega a vida, a sobreexistência e o amor e toda forma de garantir de que as pessoas continuem com segurança e que elas não gerem qualquer tipo de dor e sofrimento. Então, é nesse sentido que esses representantes eles não estão cumprindo sua tarefa como verdadeiros emissários de Jesus, porque os emissários de Jesus legítimos, eles não devem colocar os seus seguidores em risco, não devem também, ainda saindo do contexto da pandemia, estar pregando tipo de atitudes que, de alguma maneira, seja violenta e segregadora, ou seja, que gere algum tipo de separação, algum tipo de preconceito e exclusão. Então é nesse sentido que Jesus fala que o bom pastor, ele sempre vai usar a porta para poder estar acessando os seus seguidores. Então essa porta seria o quê? Os ensinamentos de amor, tolerância e perdão dadas por Jesus. E que as ovelhas, elas têm condição de reconhecer isso. Para isso elas precisam o quê? Né? Quando a gente fala as ovelhas, nós estamos falando dos seguidores. Elas têm condição de compreender isso se elas conseguirem ver nos seus líderes a exemplificação daquilo que Jesus ensinou. Então, aqui mais uma vez Jesus vem falando da necessidade de observar se as pessoas praticam aquilo que elas falam, ou seja, aquela máxima de que as pessoas têm que fazer aquilo que é ensinado, mas não fazer aquilo que aquelas pessoas estão ensinando, estão fazendo, ou seja, as pessoas não estão dando exemplo, elas devem ser ignoradas. Então, aqui então fica um alerta de Jesus, é um alerta bastante provido de sabedoria, porque Jesus sabia muito bem da natureza do ser humano e a capacidade de mentir, enganar e a hipocrisia, né, que era uma das principais coisas que Jesus tanto combateu durante a sua passagem aqui. Então essa é a mensagem da semana. Então fiquem todos bem e até mais.